Olá! No nosso quarto assunto de introdução ao estudo do Direito 2, vamos continuar falando de aplicação do direito. Só que essa aplicação noutra perspectiva ou em outras perspectivas. A primeira de integração do direito, que é o processo de preenchimento das lacunas jurídicas. E depois, correção do direito, que é a resolução das antinomias jurídicas, dos conflitos entre normas ou entre princípios jurídicos. Quando a gente fala em integração, logo relaciona com integridade. E integridade significa não apenas honradez, mas também inteireza. O que é íntegro é aquilo que é inteiro. Não falta alguma parte, não tem vazios nesse elemento inteiro do íntegro. Isso me lembra o autor Anselm Green, quando fala no livro O Ser Fragmentado, que um dos grandes problemas que nós vivemos é a falta de inteireza, falta de integridade. Ficamos muito fragmentados. E ele parte do exemplo de monges que ficavam na sua cela, muitas vezes até sem ter o que fazer, mas ficavam inquietos. Era ao mesmo tempo vivendo um tédio, mas na inquietude, porque eles estavam ali, só que a mente, o coração, o desejo não estavam naquele mesmo local. Quantas vezes você pode estar num lugar e seu pensamento, seu coração está em outro, e as coisas não funcionam. É assim quando a gente está em sala de aula, sem querer estar ali. Ou quem sabe você vai namorar, mas está pensando numa prova que vai fazer no dia seguinte. Certamente não vai rolar muita coisa boa. Então é importante a gente estar inteiro naquilo que a gente faz. O poeta Fernando Pessoa, por meio do heterônimo Ricardo Reis, já dizia isso para a gente. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagero exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Ser todo em cada coisa. Quando fizer qualquer coisa, esteja ali por inteiro. Ao mesmo tempo, não adianta a gente nem exagerar, nem excluir nada da gente. O que me lembra um outro texto muito bonito da Escritura Sagrada, da carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. O apóstolo Paulo vai dizer: em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima, ditada pela sabedoria. E eu diria também que a gente não faça o conceito aquém, abaixo do que convém, porque aí a gente estaria também alimentando a baixa autoestima. Daí a ideia de integridade, essa ideia de inteireza. E como nós vamos tornar esse direito íntegro, esse direito inteiro? E eu poderia dizer, não apenas como um processo formal de preenchimento de lacunas, mas também tornar esse direito íntegro no sentido de justo, de honrado, e penso que nós podemos utilizar esses dois sentidos. Para isso, nós começamos a discutir o que é lacuna. Porque se existe um vazio a ser preenchido, então o que é esse vazio? O que é essa lacuna? Será que existem mesmo lacunas em direito? E nós trazemos aí do dicionário de Teoria do Direito e Sociologia Jurídica, do Arnaud, lacuna nesse sentido amplo de falha ou deficiência que afeta a solução de um problema jurídico. Ou, no sentido estrito, essa ideia de incompletude. Falta alguma coisa para se resolver uma dada questão jurídica. Isso pode parecer algo muito teórico, muito distante, mas tem uma aplicação prática muito grande. Neste período agora da pandemia,
do coronavírus, eu me deparei com algumas pessoas me perguntando sobre como é que deveria fazer com relação a contratos temporários de servidores públicos que estavam sem trabalhar em razão da pandemia e não encontravam solução na legislação municipal, porque não havia legislação municipal a esse respeito, também na legislação estadual e na federal, pouca coisa. Mas eles precisavam resolver a situação. Eu não sou especialista em direito administrativo e falei apenas, em linhas gerais, sobre a orientação que deveria ser seguida, mas aí é um caso específico de integração do direito, como preencher uma lacuna, mesmo você tendo várias legislações, você tendo jurisprudência, mas quando se depara com um caso concreto, falta uma solução adequada para aquele caso. E é preciso resolver essa situação. As origens do problema sobre se o direito tem ou não lacunas estão relacionadas a teorias que surgiram após a Revolução Francesa. A burguesia sobe ao poder e precisa de segurança jurídica. E daí vai influenciar nessa visão racionalista da codificação e principalmente com a influência grande do Código Napoleônico. Daí vem a discussão, o direito é completo ou o direito não é completo. E há esse ideal de completude, de dizer que o direito é autossuficiente. E se pode recorrer, primeiro, à negação da existência das lacunas no direito, por essa teoria do espaço jurídico vazio. Aquilo que não é regulado pelo direito é porque não é importante. Ou então a norma geral exclusiva. Se não é proibido, é permitido. Por isso que nós discutimos a própria existência ou não daquilo que chamamos de lacuna do direito. É fácil dizer que há lacunas na lei. Com relação à lei não há dúvida, mas como o direito é muito mais do que lei, é quando vem a discussão se existe ou não lacuna no direito. E vai depender da nossa concepção do direito enquanto sistema completo e fechado ou aberto e incompleto. Se ele se auto-integra ou essa integração é feita com elementos de fora do direito pela heterointegração. Tudo isso depende da nossa análise do direito enquanto sistema, enquanto um todo. Uma das autoras de Introdução ao Direito do Trabalho, e que eu considero a que mais aprofundou o tema de lacuna do direito, é Maria Helena Diniz, na sua Introdução à Ciência do Direito. Ela também tem uma obra específica sobre lacuna do direito e apresenta esse esquema sobre sistema jurídico, muito inspirado na teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, de que direito é fato, valor e norma. E vai colocar dentro do sistema jurídico não somente as leis e os costumes, e nós poderíamos colocar também aqui a jurisprudência, mas vai colocar fatos e valores. Então, o sistema aqui ele é muito amplo. Apesar de tão amplo, a gente pergunta, será que ele tem ou não lacunas? E a essa pergunta, Maria Helena Diniz responde dizendo, isso é uma aporia, é um beco sem saída. Depois de tanto estudar, ela disse isso. E vai dizer o direito ao mesmo tempo tem lacunas e não tem lacunas, dependendo do seu ponto de vista. E ela própria vai dizer que isso parece um paradoxo, mas na visão dela é porque é uma questão problemática, uma questão aberta. Daí se falar na questão da aporia. Ou seja, a nossa ciência, em alguns casos, é aquela ciência do depende, não é? Do é e do não é. Mas isso é uma questão muito humana também. A gente não, em várias situações da nossa vida,
A gente não tem essa rigorosa certeza do que é e do que não é. E aí pode apelar para a filosofia do ser ou não ser, eis a questão. E continua Maria Helena dizendo que as lacunas são uma questão sem saída porque não tem resposta unânime. Aí eu observo que não é necessária unanimidade para que haja a descoberta de um conhecimento científico. A ideia de unanimidade não é uma necessidade para se encontrar verdades. Mas o que ela vai enfatizar é a questão de os vários pontos de vista que podem ser utilizados e você pode, dependendo dessas premissas que você se utilizar, dizer que o direito tem lacunas ou não tem lacunas. E aí fica mais fácil de responder numa prova, né? Que vai dizer depende ou tanto faz. Mas mesmo a gente dizendo que direito não tem lacunas, existe como preencher pelo menos as lacunas da lei. A legislação, não há dúvida que a gente tem lacunas. Senão, como preencher as lacunas da lei? E um texto básico que nós temos, é um texto legislativo que diz como preencher, como integrar o direito, é o texto da chamada Lei de Integração às Normas de Direito Brasileiro, que eu costumo dizer, já dizia há muito tempo, nem era tecnicamente uma lei, porque é um decreto-lei da época de Getúlio Vargas, e nem era de introdução ao Código Civil, porque essa lei se chamava Lei de Introdução ao Código Civil. E ela foi feita bem depois do Código Civil anterior, que era de 1916. Depois fizeram uma lei só para mudar o nome da lei. O Brasil é muito criativo, né? Então criou uma lei aqui em 2010 para dizer, a partir de agora você vai se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí nessa lei tem um dispositivo que vai dizer, o artigo 4º, quando a lei for omissa, e melhor seria dizer, quando a lei tiver lacunas, o juiz deve decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Não necessariamente nessa ordem. E daí nós vamos ter a integração primeiro por analogia, que é um modo de raciocinar por comparação. Se você tem o raciocínio dedutivo que parte do geral para o particular, o indutivo do particular para o geral, o analógico é do particular para o particular. E é mais complicado, porque, como já diz o senso comum, cada caso é um caso. Como é que eu vou julgar, como é que eu vou comparar, com base somente num caso particular, com base no precedente, sabendo que cada caso tem suas particularidades. Por isso que nós vamos procurar, naquele caso, alguma coisa que seja semelhante, que seja comum com outro caso para ser resolvido. Isso é muito utilizado no direito do common law, dos países anglo-saxões, que trabalham muito com precedente judicial. E nós devemos procurar a razão de decidir, a chamada ratio decidendi, qual foi a razão comum naquela decisão. E não os argumentos que sejam periféricos, não sejam argumentos centrais, que nós chamamos de obiter dictum. Então, a analogia é utilizada no caso do precedente judicial e pode também nós utilizarmos uma legislação que não seria aplicada para um determinado caso e utilizar analogicamente para outro caso. Depois, integração pelo costume. O nosso sistema não dá muito espaço para o costume. A nossa tradição não é uma tradição de direito consuetudinário. Utilizamos muito pouco o costume para preencher lacunas na lei. E José de Oliveira Ascensão faz a seguinte observação: se existe um costume, e esse costume já é jurídico, ninguém pode nem falar em lacuna do direito, porque aquele costume já faz parte do direito. Agora, podemos falar, sim, que há uma lacuna na lei, mas não lacuna no direito se já existe um costume jurídico. Os princípios gerais de direito. Trata-se de um termo vago, amplo, polissêmico.
Não é fácil de se dizer o que são princípios gerais de direito. E onde se encontrar esses princípios? Eu vou encontrar onde? Na doutrina? Na jurisprudência? Na legislação? Por isso que muitos preferem falar nos chamados princípios constitucionais. Há uma definição muito bonita, retórica, e quando eu falo retórica não estou menosprezando, eu gosto muito, inclusive, do estudo sobre a retórica, e essa definição é dada por Miguel Reale e que é replicada por outros autores, que vai dizer, princípios gerais de direito são verdades fundantes de um sistema de conhecimento. Vamos parar para pensar sobre essas palavras? O que são verdades e o que são verdades fundantes? Aí já vem uma analogia com a arquitetura, com a engenharia. É uma verdade que está no alicerce, está na base. Mas existe uma base, um alicerce do direito, como sistema de conhecimento. E essas verdades são admitidas por serem evidentes. Em direito, em geral, a gente não tem essas verdades evidentes como axiomas, e nem aquelas verdades comprovadas em laboratório. Nós não colocamos as teorias jurídicas para serem testadas em laboratório, em condições normais de temperatura e pressão. Então, a maioria de nossas verdades, elas são verdades por um motivo de ordem prática, de caráter operacional. Muitas vezes são ficções. Nós dizemos, por exemplo, todos são iguais perante a lei, o princípio da isonomia. Isso não é uma verdade sociológica, não é uma verdade histórica, mas é uma necessidade para que seja uma verdade dentro do sistema para operacionalizar esse sistema. A presunção da inocência, todo mundo é inocente até se prove o contrário. A presunção de que todos conhecem a lei. E aí a pessoa não pode alegar a ignorância da lei para descumpri-la. São verdades que nós precisamos utilizar para que o sistema funcione. Passamos agora para a antinomia jurídica, que é a ocorrência de contradições entre normas ou entre princípios dentro do sistema jurídico. Norberto Bobbio, quando estuda a teoria do ordenamento jurídico, diz que o nosso sistema nem é dedutivo nem indutivo, mas um sistema que precisa de ter regras para solucionar as incompatibilidades. E ele dá alguns exemplos, ele vai dizer alguns enunciados. Ele diz assim, o quadro negro é negro. É uma frase, é um enunciado. Outro enunciado é, o café é amargo. Dois enunciados diferentes, um não tem nada a ver com o outro, eles não se relacionam de forma estreita, mas um não nega o outro. É possível esses dois enunciados coexistirem dentro do sistema jurídico. Ele dá esses exemplos, mas nós podemos pensar o direito enquanto um grande conjunto de textos, várias e várias afirmações. Pensem somente no conjunto de leis do país. E imaginem, retirando aí os artigos, os incisos, os parágrafos, o que vocês vão ter ali. Muitas frases, muitos enunciados sobre várias situações da vida, sobre direito de criança e adolescente, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tantas e tantas frases no Código Civil sobre direito de família, sobre sucessão, sobre empresas. Na CLT, tantas e tantas frases, tantos e tantos parágrafos. Isso, em determinado momento, pode se chocar, um dizer sim e o outro dizer não. É nesse sentido que, quando a gente vai aplicar e detecta a existência de um conflito, de uma colisão, de uma antinomia, que é necessário se resolver essa antinomia, essa incompatibilidade. E a resolução dessas incompatibilidades é que nós chamamos de correção do direito. E há alguns critérios básicos para solucionar as antinomias. O critério hierárquico. Nós estudamos que o direito ele é uma estrutura hierárquica, uma estrutura de poder, e nós temos lá no topo a Constituição Federal,
E depois, descendo a escala, as normas infraconstitucionais, depois os decretos e regulamentos, que vêm de 3 esferas de poder diferentes. As normas constitucionais do poder constituinte, a legislação ordinária do poder legislativo e decretos e regulamentos do poder regulamentar. E daí o critério hierárquico de que, se houver um choque entre uma norma inferior e a norma superior, prevalece a norma superior. O critério cronológico, se as normas são do mesmo patamar e uma vem depois da outra e nega o que a norma anterior disse, então vai prevalecer a norma posterior sobre a norma anterior. É o critério cronológico. Nem precisava dizer, como a gente diz no final do texto, revogam-se as disposições em contrário, porque já revogam, se for do mesmo patamar hierárquico. E outro critério é da especialidade. Uma lei especial ela vai prevalecer sobre a geral, porque ela é feita para o caso específico, para o caso especial. Então, se você tem uma lei especial que dá direito a cotas para determinados segmentos da sociedade, essa lei vai prevalecer sobre o geral, que é aquela norma que vai falar da isonomia. E se nenhum desses critérios for suficiente, porque a gente coloca aí de forma muito geral, mas cada caso traz suas particularidades, nós podemos, inclusive, combinar esses vários critérios. Mas se nenhum desses critérios for suficiente, nós apelamos talvez para o mais difícil, que é o critério da justiça, a chamada norma mais favorável. Em direito do trabalho, que é a minha área específica, nós utilizamos muito disso. Utilizar aquela norma que favorece o trabalhador, até levando em conta o critério teleológico, finalístico. A norma foi criada para proteger a parte mais fraca na relação capital e trabalho. Então, eu estou atendendo à finalidade da norma e, ao mesmo tempo, a questão da justiça por ser a norma mais favorável. Entretanto, não é tão simples nós dizermos essa norma aqui é justa. Se diz aí, até de forma muito retórica, que se houver uma colisão, se houver um conflito entre a lei e a justiça, que prevaleça a justiça. Mas isso é muito bonito de se dizer em discurso. Na prática, como a gente vai dizer o que é o justo ou o que é o injusto? E aí a gente pode também cair num certo relativismo e achar que quem faz a lei, quem faz o direito, é cada um o intérprete, cada um o aplicador da lei. Com isso, nós concluímos o nosso estudo sobre dogmática da aplicação do direito, levando em conta a integração e a correção do direito. Obrigado e até a próxima.